Olá, estamos aqui continuando a gravação dos nossos vídeos, curso de Tarosofia. Acho que nós somos um pouco rudes no vídeo anterior, onde nós colocamos assim, dissemos o que Tote nos disse, cuidado com os livros. Dissemos o que Relações Públicas do Kabbalah Center nos disse, cuidado com os livros. Porque os livros trazem alguma coisa de bom e muita coisa de mal, né? Definindo a mentira não é a falta absoluta da verdade. A mentira é um pouco de verdade com um pouco de não verdade. Ou seja, se eu disser a você, veja um boi voando, você não vai olhar para o céu. Agora, se eu disser para você, veja lá na rua tem um aeroplano parado, talvez você vá olhar. Então, nós temos, com muito respeito, os livros de Kabbalah nos quais nós nos baseamos, que vão nos dar algumas noções que algumas são importantes. Já vimos que o tarô cabalístico de Wang, nós consultamos eles muitas vezes, né? Mas qual é o erro dele? Ele não inclui Da'at. Ao não incluir Da'at, ele comete um erro grave, porque Da'at é exatamente o cérebro autônomo, e sem o cérebro autônomo eu não estou completo. Também aqui não inclui, né? Os intestinos ele inclui. Mas uma coisa importante, que ele começa certinho aqui. Coroa, Keter, um ponto e a cruz gamada tibetana. E outra coisa que nós vamos achar aqui nele, que muito nos interessa, é que a árvore é dividida em 4 níveis. Nível de Azilut, nível de Beriá, nível de Yetzirah e nível de Asiá. Então são 4 níveis, isso é importante, né? Muito importante e é verdadeiro. Então o nível de Asiá é Malkut, a última esfera. Não vamos falar dela agora. O segundo nível pega Hod, Nessa e Yesod, e é o nível de Yetzirah, de onde tirou o nome este livro, Sefer Yetzirah, livro de Yetzirah. O Geburah, Sheset e Tiferet, nível de Beriá. E nós estamos no nível de Asiá. Quer dizer, você vê que há uma hierarquia, e essa hierarquia os judeus consideram que é Javé. Bem, podemos até considerar que sim. Mas, aqui em cima, o próprio Wang coloca o Ain, Sof, Aor, ou seja, 3 palavras que estão longe da árvore. Nós já dissemos a vocês o que são essas 3 palavras, usando o material que o nosso irmão Sérgio produziu para nós. Então a árvore, vamos supor que seja Javé, e o homem a sua imagem e semelhança. Então, estudando o homem, compreenderei Javé. O brilho luminoso em torno dele é a mente dele, ou essa escuridão também. E depois nós temos aqui o Aor, o Sof e o Ain. O Ain é o escuro completo. O Sof é a inteligência de Deus. E o Aor é a luz divina, ou seja, aquilo da inteligência divina que vem para a pineal. Então é bastante esclarecedor, mas só isso, tá bom? Vamos colocar só isso aqui. Então a superfície totalmente externa à árvore se chama Ain. A tradução é nada. Nada, quer dizer, não é nada do que você pensa. Aí esse nada é seguido por uma segunda camada que se chama Sof, inteligência. Essa inteligência sabe
O que é esse nada? Que esse nada, São Tomás de Aquino achou que nós deveríamos considerar a memória de Deus, onde tudo está, inclusive Ele mesmo. Então a inteligência sonda a memória, portanto a inteligência tem acesso à memória. E através de Aor, que significa rigorosamente luz, a inteligência envia para a nossa glândula pineal a informação da fonte cósmica da informação, que é El, ou o Ain. El, na língua hebraica, significa Deus. Ain, na Cabala, é o Deus desconhecido. E então vamos comer simples, tá vendo? Memória, inteligência, vontade. Então, tudo está na memória de Deus. Vamos ter um equivalente aqui, daqui a pouco vamos mostrar para vocês, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A inteligência, o Sof, que é Reshit, sonda a memória e tira dela o que ele quer, o que ele acha que é necessário para a gente. Para cada um de nós, cada um tem ideias diferentes, tem conhecimentos diferentes. E através de Aor, luz, que significa aqui conhecimento, ele envia para a glândula pineal. A glândula pineal, como nós já dissemos, manda por dois caminhos diferentes, um que é o Aleph, aqui vocês podem ver claramente, para o hemisfério cerebral esquerdo, e o Bet manda o caminho para o hemisfério cerebral direito. O esquerdo é o lógico, o exato, vamos explorar primeiro, e o direito, Bet, é o criativo. Então nós vamos sair da pineal, né, que é o conhecimento ou luz que nos chega através de Aor. Aqui está escrito Yahvé, mas acontece que se botar um Shin entre as duas, separe as duas primeiras e separe as duas últimas, se colocar uma letra Shin, fique Yeshua, ou seja, o homem Jesus. Então a gente aos pouquinhos vai aprendendo as coisas. Então há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus homem, Jesus Cristo homem. A Bíblia é um grande livro, né? Então como é fácil, memória eterna, infinita, tudo que é possível de existir, o que existe ou existiu está aqui. Inteligência, Ain, Deus, El Elyon, El Shaddai. Aqui a Sof, que é a inteligência, o Logos, sonda a memória e tira dela os conteúdos que ele quer. Então, na verdade, nós não temos acesso à memória divina, nós temos acesso ao Logos. E o Logos deixa filtrar através de Sof, que quer dizer luz, mas na verdade é conhecimento, sabedoria, entendimento e todos os nomes que são sinônimos da palavra de apreensão e percepção. Para Yahvé, ou Yeshua, tanto faz, e aí a pineal, que está aqui, recebe esse conhecimento, essa luz, e distribui essa luz através de três caminhos, né? O caminho do conhecimento, Aleph, que é o hemisfério cerebral exato, lógico. O caminho da sabedoria, do discernimento, do critério, que é Bet. O caminho do entendimento, que é Gimel, que passa pelo cérebro autônomo e vai até os intestinos. E aqui os intestinos estão ligados ao hemisfério cerebral, a outro hemisfério cerebral, e estão ligados. Então aqui está todo o conhecimento que nós temos nessa figura, que é um losango. Então nós vamos estudar primeiramente isso. Vamos separar um pouquinho, vamos dar uma paradinha aqui, por isso que o Sérgio parou aqui. Vamos dar uma paradinha aqui e ver a que é que nós temos acesso, a que tipo de conhecimento nós temos acesso. Mas ele fez maravilhosamente. Então fez as ligações do cérebro autônomo com o hemisfério cerebral, nenhum dos dois, né? Ele fez o cérebro autônomo em conexão apenas com os intestinos e com a glândula pineal. Nós vamos partir desse losango
Vamos começar a explorá-lo e nós vamos mostrar a vocês como é que os livros são perigosos. Por exemplo, no mais famoso de todos aqui, Ariel Kaplan, ele diz... O livro está em inglês, mas não é problema nenhum para a gente. Ele diz aqui: de acordo com os cabalistas, os 32 caminhos se referem na Torá às 32 vezes que o nome Elohim aparece no livro da criação, no primeiro capítulo do Gênesis. Essas 10 vezes em que Elohim fala são semelhantes às 10 Sefirot. Quer dizer, tem uma equivalência às 10 Sefirot. Não são 10, são 11. Aqui a coisa já pegou. Se ele mesmo vai mostrar aqui que são 11, aí você veja, o que é que eu vou fazer com esse livro? Ele diz que são 10. Mas já mostrei para vocês que ele mostra 11. Ah, Jesus. Ele mostra que são 11. Aqui, ó. Daat está aqui. Então, ele fala 10 e, na verdade, quando ele coloca as noções que ele acredita, ele coloca 11. Aí está o perigo dos livros. Né? Aí está o perigo dos livros. Vamos continuar? Só mais um pouquinho. Essas 3 palavras têm um paralelo com as 10 Sefirotes. A primeira está no verso: no começo Deus criou a terra e o céu. Gênesis 1. Even though said, quer dizer, God said, não aparece nessa frase, mas é subentendido. Não aparece, não é subentendido. Agora nós vamos passar para a outra página dele. Já vimos aqui que ele fala que são 10 e ele faz um desenho de 11. Aí o problema é esse, né? Como é que eu posso me basear num trabalho de um autor que, em inglês, seguindo a Cabala judaica, ele diz que são 10, as 10 Sefirot, são as 10 vezes que aparece o nome Elohim em Gênesis, mas ele faz a tabela de 11, de 11, com Daat. O homem é visto como um microcosmo, perfeito, microprósopo ou microcosmos, com cada coisa do seu corpo como uma metáfora às forças superiores da criação. Que maravilha! Então ele chegou ao que nós queríamos, né? Quer dizer, aquela figura do homem, aquele desenho do homem que nós fizemos, ele termina aqui chegando. Eu não sei onde é que está agora, deixa eu ver se eu mostro. O homem é o microprósopo, é o microcosmos, né? É a figura que nós poderemos ver para compreender Deus. Então aí ele faz essa afirmação categórica. Ao fazer essa afirmação categórica, ele está nos dando razão ao fazermos isso aqui. Então, o homem, o Ain Sof Or, que é o macroprósopo, então é igual ao homem, que é feito à sua imagem e semelhança. Concordamos em alguma coisa, só que ele diz que são 10 esferas, e nós aqui colocamos Daat, a 11ª esfera. Aí já é uma incompatibilidade, mas há mais. Para vocês tomarem cuidado com os livros, hein? Cuidado. Então, Deus formou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o formou. Note que a palavra para Deus é Elohim, para ele vai ter importância. Isso é porque o homem tem muitas coisas em comum com a estrutura delineada pelas forças que definem o cosmos. Então nós estamos no caminho certo. Ao conhecer o homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses.
ele afirma isso aqui. Mas com 10 esferas não vamos conhecer, porque faltará algo fundamental. Os cabalistas notam que os 12 passos da sabedoria, caminhos, têm seu paralelo com o sistema nervoso humano. Cérebro, e a partir do cérebro, todo o sistema nervoso, autônomo e voluntário. Pronto, chegou até onde nós quisemos. Eu não vou dizer a palavra, né, porque é feia, mas, digamos assim, chegou o braço à seringa, entregou o braço à seringa. Então, o sistema nervoso humano tem um paralelo perfeito com as 10 forças, não são 10, são 11, com as 10 forças que atuam no universo, as 10 forças divinas que atuam no universo. O sistema nervoso tem esse paralelo. Está chegando aonde a gente está querendo, mas eu não me baseei nele não, tá? Não estou nem um pouquinho baseado nele. Só mais um pouquinho. Estamos quase acabando, porque ele vai sair. Ele vai dizer isso aqui rapidamente e passa por cima. 16 minutos. Veja, vou reler. Os 32 caminhos da sabedoria têm um paralelo com o sistema nervoso humano. Os 31 nervos que saem da espinha dorsal, os 32 passos mais elevados correspondem ao complexo craniano inteiro e os seus nervos, que são 12 em número. Isso até eu não sabia, olha, aprendi. Então, 31 nervos emanam da espinha dorsal, mas ele falou que os caminhos são 32. 31 ou 32? Aqui ele falou que são 32, tá certo? Querem que eu leia de novo? Os cabalistas notam que os 32 caminhos da sabedoria têm um paralelo com o sistema nervoso humano. Aqui ele diz, os 31 nervos que emanam da espinha dorsal são 31. E o 32º está na parte mais alta, correspondendo ao complexo total dos nervos cranianos, que são 12. Então, ele pegou 12 e transformou em 1. Mágica, né? São 31 que saem da coluna vertebral. Aí, no cérebro, tem 12. Aí ele pega esses 12 e considera 1 para fazer com que 31 mais 1 seja 32. Isso é mágica, né? Isso não é racional. Isso não é racional. O meu lado esquerdo do cérebro se rebelou, não é racional. Então, 12 são 12. 31 são 31 e 1 é 1. O sistema nervoso tem um propósito duplo. Primeiro, transmite mensagens do cérebro para as partes do corpo, permitindo que a mente controle os órgãos todos e sistemas e aparelhos. Segundo, o sistema nervoso transmite informações dos vários sentidos para o cérebro, ou seja, os 5 sentidos seu terminal é o cérebro. Tudo isso nós vamos ver. 4 dos 5 sentidos, audição, gosto e paladar, vêm diretamente para os nervos cranianos que estão completamente embutidos no cérebro. Os impulsos que os impulsos que vêm da parte mais baixa dos 31 nervos lidam primariamente com o sentido de tato e sensação. Como os nervos, cada um dos 32 caminhos, lá para fazer 32, ele soma 31 saindo da espinha dorsal e 12 que estão no sistema craniano, é um só. Se fosse soma, teria 1 mais 2, 3. São um caminho de 2 vias, ida e vinda. O primeiro canal leva a mente para controlar o seu corpo. O segundo, contudo, é o contrário. Faz com que o homem tenha consciência da sua mente. Em hebraico, o número 12, escrito Lamed Bet, é escrito lá, não tem nada a ver.
A Torá é vista como o coração serve como um nexo causal entre a mente e o corpo. Nós vamos falar do coração, mas não nesse sentido. Isto é a razão pela qual Sefer Yetzirah chama o coração de rei da alma. E também descreve misticamente a experiência de sentir o coração, o batimento do coração. Pronto. A Torá é vista como o coração da criação. E aí agora ele vai para as letras. Caminhos, ele vai descrever os caminhos, mas vai descrever somente 31 ou 32. E místicos, e Deus desenhando a criação no infinito. Aí ele vai levar a gente para o infinito. Já saiu do homem. Então, merciful and gracious, misericordioso e pleno de graça. High and exalted, altíssimo e exaltado. Aí ele vai agora para o macrocosmo. Não podemos. Antes de decifrar o microcosmo, não podemos ir para o macrocosmo. Agora ele vai para as letras. Aí já passou para as letras agora. Agora são as letras, 7 letras duplas, e vai por aí. Então, aqui está o primeiro problema, que é considerar 31 caminhos e os 12 nervos cranianos um caminho. Se formos aqui para Ariel Ben Sion, que é um resumo do Sofer Zahar, considerado um dos melhores pelos autores, nós veremos também que ele comete aqui uma tremenda gafe. Olha só, a Sefira Da'at não está aqui. Impossível, impossível, completamente impossível não está. Eu não terei a mente completa, quer dizer, o losango que vai fazer a mente completa. Ele vai ligar os intestinos, mas sem a mente autônoma eu não vou muito longe. E aqui ele vai nos levar, antes que qualquer forma tivesse sido criada, Deus estava só, sem forma, semelhante ao nada, ao Ain. E porque o homem não é capaz de conceber Deus como ele é realmente, não lhe é permitido representá-lo. Não, nós podemos. Para nós, Jesus Cristo é Deus, e então eu posso representar Jesus Cristo, e ali eu tenho uma forma divina. Então, aqui está a criação das sefiras. Ele diz, dessa maneira foram criadas as 10 sefiras. A primeira coroa é a fonte de onde brilha uma luz sem fim. Não, a luz sem fim já é recebida de Aor. Então aqui já está, a coisa já está meio verdade, meio não. A coroa é a fonte de onde brilha a luz sem fim, que chamamos infinito ou Ein Sof. Nada. O Ein Sof está fora, está acima, e até o próprio Wang, que bobeou, né, já não colocou, Wang não colocou o Ein Sof dentro das sefiras. A menininha que fez o nosso trabalho colocou, mas ele não colocou. Olha aqui, ó. O Ein Sof Aor está fora. Ele diz que está em cima de Keter. Como a menina fez, vou mostrar o trabalhinho dela, e o erro dela foi esse. Nós recusamos o trabalho dela exatamente por isso. Porque, olha só, ela coloca o Ein Sof Aor unido a Keter. Metade de Keter é o Ein Sof Aor. Está errado. E assim nós iríamos multiplicando os erros e chegando às vezes a obviedades. Aqui ele vai dizer quais são as inteligências. São 10 somente. E aqui está o que me chocou. Olha, ouçam bem para ver se vocês entendem. Deus separa a si mesmo de todas as coisas, ainda que não esteja separado delas. Ah, meu Deus do céu. É como aquele meu amigo maçom que me chamou para dar uma palestra na loja dele, para dizer que a loja é
a árvore cabalística é a planta, ela é erguida sobre a planta da árvore cabalística. Então, eu fui lá para dizer isso, eles não sabiam. Então, aí eu disse a ele assim, convém que eu vá vestido, é inconveniente que eu vá vestido de mestre maçom? Aí ele disse, não, não é inconveniente, mas não é conveniente. Quer dizer, não é inconveniente, mas não é conveniente. Eu falei, esse cara é doido, não serve para ser meu amigo. Então aqui ele diz, Deus separou a si mesmo de todas as coisas, ainda que ele não esteja separado delas, pois todas as coisas estão unidas a ele. Acabou para mim Ariel Ben-Sion. Acabou. Então, ou está separado ou não está. Ou é imanente ou é transcendente. Ou é imanente e transcendente, mas ele terá que explicar que ele é imanente e transcendente. É o que os judeus atualmente fazem para não confundir com dois deuses, El e Javé. Eles dizem que El é transcendente, quer dizer, é Deus que se apresenta como transcendente, e Javé é Deus que se apresenta como imanente. Então, é uma solução, mas não é verdadeira. Então, aqui nós temos outro enganador, que é Shimon HaLevi. Esse aqui, o próprio Relações Públicas do Kabbalah Center disse, não perca tempo lendo isso aí. Ele mesmo. Ele mesmo me disse, não perca tempo lendo isso aí. E eu segui o conselho dele, não, eu li bastante, né? Mas aqui ele coloca o Ein Sof, aqui fora, o Ein Sof, depois o Ein, não, fora o Ein, só o Ein, depois o Ein Sof, e depois o Ein Sof Aor, e um ponto aqui dentro, Keter. Aí estaria razoável, quer dizer, o Ain é o nada, o Ain Sof é a inteligência, está aqui no meio, e a Ain Sof Aor é a luz divina que vem para Keter, para a glândula pineal. E ele chama essa tríade de existência sem existência negativa. Mas quando chega o primeiro capítulo do livro dele, ele vai falar sobre o relâmpago, a criação. Para nós não dá para falar sobre a criação sem conhecer o homem. Nós temos que conhecer o que é o homem, a árvore da vida e o homem. E o que é que ele vai fazer aqui? Bom, alguma coisa parecida. Intelecto exterior. Intelecto interior. Exterior, interior. Aqui ele botou da ate, viu? Conhecimento, ó. Foi espertinho. Ele botou da ate aqui, ó. Tá vendo, ó? E aqui colocou como 2 hemisférios cerebrais. Intelecto interior e intelecto exterior. Mais ou menos como a gente. Emoção interior e emoção exterior. Aqui já não seriam. Aqui já não seria, só emoção. Aqui vai ser corações e pulmões. Coração e pulmões não tem nada a ver com a emoção. Então, embora obedeçam ao sistema autônomo, que também lida com as emoções, né? Uma coisa é ele obedecer a um sistema que lida com as emoções, e outra coisa é eles serem a emoção. Então, os pulmões não têm nada de emoção, eles são foles que inspiram e expiram, né? Abre e fecha, abre e fecha. O coração não é emoção, ele reage ao impacto emocional. Então, já ficou para lá também, pronto. E assim, vamos continuar o nosso trabalho. Então, usando agora a nossa árvore, e agora a árvore do Sérgio, que está mais nítida, nós temos então o primeiro caminho, o Aleph, que liga Keter a Binah. Ou seja, assim que a luz de Aor, a inteligência, o conhecimento transmitido pelo verbo, pelo Logos, né, para a nossa pineal, através da alma de Javé, penetra no primeiro plano, muito distante, porque nós não sabemos nem o que é a pineal. Então, esse conhecimento vindo da fonte cósmica da informação, o Ain, vai para o cérebro Binah, que é o intelecto
Como é que é? A metade do cérebro é inteligente no sentido de exata, né? O hemisfério cerebral esquerdo é sede do raciocínio das ciências exatas. Então, aqui vai começar todo o caminho. Não é para lá o relâmpago, não me interessa o relâmpago, me interessa a encarnação. Como é que eu sou? Como é que Deus criou? Eu nem vou saber. Então, bom, isso aqui, maravilhosamente composto pelo nosso querido irmão Sérgio, vai ser representado pela letra Aleph, e é o primeiro caminho do tarô. É o primeiro caminho da árvore. Então, esse primeiro caminho da árvore vai ligar, como nós colocamos aqui, Keter, que é a fonte cósmica do conhecimento, já que ele recebe o jorro de luz que vem do Aor, que na verdade é apenas o transmissor do Logos. Então, Aor está em nossa mente, tocando a nossa glândula pineal, né? O Espírito de Deus permanece sobre mim, diz Isaías. Aí nós vamos para o lado esquerdo, que é Binah, que é Aleph. Aí, o que é que neste caminho nós vamos aprender? O que é que nessa esfera nós vamos aprender? Conhecimento. Então, nós vamos usar o lado esquerdo do cérebro, que é o que vai nos dar conhecimento. Bem, aqui nós temos uma figura muito interessante, que é o lobo parietal. Em cima da nossa cabeça, se tirar a tampa da cabeça, você verá isso. Isto aqui, esses neurônios do lobo parietal, ele recebe os impulsos dos sentidos e os impulsos do corpo, quer dizer, tudo aquilo que o sistema nervoso capta, manda para ele e ele constrói um holograma da realidade, que não é a verdade. É um holograma, não sabemos o que é a realidade nem quão distante ela está desse holograma. O que nós sabemos é quando a ciência pega uma gota d'água, bota no microscópio e vê uma porção de bichinho ali dentro. Nós percebemos então que o ar que nós inspiramos está cheio de bactérias, de micróbios, de vírus, mas o holograma não mostra isso. Eu estou aqui absolutamente numa sala cujo ar está purificado. Não é... Isso é o que o holograma mostra, não é o que a ciência mostra. Então a ciência tem que saber o que é. Porque o que eu sei é o que parece ser. Então, mas é a partir daí que eu vou ter de começar, chamada em filosofia o senso comum. Vejam bem, é o parietal, é essa parte, né, do cérebro que está aqui abaixo. Ele constrói um holograma que se manifesta nos eco, ou seja lá que nome seja o aparelho, se manifesta com cores, através das cores amarelo, verde e vermelho, e aí esse holograma é o mundo que eu conheço, inclusive meu próprio corpo. A noção do meu próprio corpo está aqui. É importante, então, eu saber o que é esse holograma, porque eu não sei o que é lá fora. A ciência sabe, né? Nós estamos, finalmente sabemos, dentro de uma galáxia espiralada e o universo tem trilhões de galáxias. Isso eu não vejo, mas eu sei. Por quê? Porque o meu lado esquerdo, Binah, já tem essa informação a partir da luz de Aor, que entra pela glândula pineal e leva essa informação para o meu lado esquerdo, o racional. E aí, essa informação está aqui. De onde ela veio? Da fonte cósmica da informação, que é o Logos. E o Logos tirou isso de onde? Do Ain, que é a memória eterna, a memória infinita.
Então, eu vou usar, aqui está uma metade do cérebro, mas essa metade está com o sistema autônomo e com o sistema voluntário. Então, de qualquer maneira, não é o melhor. O melhor seria mostrar apenas um ou apenas outro. Então, vamos usar esse desenhozinho que eu fiz. Então, nós vamos para aqui, ó, tá vendo? A fonte do conhecimento jorra aqui. Daqui eu venho para cá. A letra é Aleph, que quer dizer A. Vocês vão aprender o beabá na cartilha do ABC. E vem para cá. Nesse caminho, o louco se transforma em o buscador. E quando ele chega na esfera 2, Binah, ele é aquilo que nós chamamos inadequadamente o mago. Inadequadamente, porque seria uma maravilha passar do louco para o mago. De qualquer maneira, é o aprendiz. Ele está na posição do Aleph, em cima dele tem o lugar preparado para a coroa, mostrando que o conhecimento que está vindo de Aor vai terminar se tornando sabedoria, e entra por aqui. Então já está preparado para receber a coroa. Mas em cima da mesa dele nós temos 4 objetos: uma espada, um bastão. Bastão está aqui, ó, bastão está aqui, a espada está aqui, uma taça e uma coroa. E ele está levantando um bastão, um pequeno bastão que ele trazia à mochila. Bom, isso aqui, na iniciação, nós mostramos ao adepto, quer dizer, esta seria a posição, quer dizer, o raio de luz que parte do Ain, que é a fonte cósmica da informação, que passa por Sof, que é a inteligência, o Logos infinita, que passa, é filtrada pelo Aor, entra, e quando eu a tiver, eu vou colocar a coroa na minha cabeça, como bem mencionou nosso irmão Franklin de Magalhães, já com o adepto já coroado. Então isso aqui é chamado de memória. Por quê? Todo o conhecimento vem para aqui e fica estocado. Então, quanto mais conhecimento eu tiver na minha memória, mais eu saberei. Os meus amigos dizem que eu sou um enciclopédia ambulante, acho que também não é tanto, mas memória, né? Então, aqui nós temos a vontade, a taça sobre a qual se escreveu a lenda do Graal, que Jesus escolheu para ser o ponto central da Santa Ceia, é a vontade, amor, símbolo do amor. Vontade e amor são a mesma coisa. É pela vontade que eu adiro a alguma coisa se eu gostar. Se alguém me oferecer algo e eu gostar, eu quero. Eu quero é um ato de vontade. E isso supõe que eu gostei, que eu amo aquele ser ou aquela coisa. Então é o símbolo da vontade. Depois nós temos mais 2 objetos, né? Um deles, a inteligência, que penetra nas coisas, e quando eu puxo, é uma metáfora, ela vem manchada de sangue. Aí eu analiso o sangue e eu sei que tipo de sangue é. É uma metáfora para dizer que a inteligência entra nos objetos, nas substâncias, na matéria, na energia, e quando ela volta, eu analiso o que ela traz, os vestígios do que ela traz, e assim eu conheço. O próprio da inteligência é conhecer. É uma parte muito importante. Ela conhece. Então, depois vem a sensibilidade, que eu disse a vocês que não é um pedaço de madeira. É a flor que brota da madeira, porque a flor exala um perfume, e esse perfume eu sinto se ele estiver no ar, mas eu não vejo. Eu não vejo. Ele é incolor, ele é invisível, como o perfume da flor é incolor e invisível, mas não é inodoro, eu sinto o odor. Então, terra, água, fogo e ar, então aqui vai ser o símbolo do ar, o perfume,
que vai equivaler à minha sensibilidade, que é a última coisa que eu vou lidar. Então, inteligência, vontade, memória, sensibilidade. É isto que o pequeno mago, na verdade o pequeno aprendiz, vai ver sobre a mesa. Aqueles objetos simbólicos que estão ali, então são aquilo ali, né? O bastão, sensibilidade, a espada, a inteligência, o cálice, a vontade, e a coroa, a memória, que depois vai se tornar a fonte de todo o conhecimento que eu tenho e espero tornar-se de conhecimento em sabedoria. Não é apenas um aumento de quantidade, é uma mudança de qualidade, é qualitativo, não quantitativo. Esse é o objetivo. E com essa sabedoria eu posso controlar o meu corpo, governá-lo e torná-lo, vamos dizer assim, fonte de saúde, felicidade, prazer e bem-estar. Tá? Esse é o propósito. O nosso curso se chama Qualidade de Vida. Eu registrei com o nome de curso de Tarosofia, mas é isso aí. Então, na antiga Babilônia, os magos caldeus representavam isto pela seguinte figura. Aqui estão os quatro, ó. O homem, inteligência, as asas de águia, sensibilidade, o corpo de leão, a vontade, e inteligência, vontade, não, memória, vontade, as patas do touro. Inteligência, vontade, inteligência, memória, vontade e sensibilidade. A vontade, porque as patas do touro é que leva o corpo para frente. Então, o que está ali naquela mesa é isto. Mas se estiver assim embaralhado, tá vendo como eu me enganei, me equivoquei? Inteligência, memória, vontade, que é o que move, e sensibilidade. Se estiver assim, eu não controlo. Tudo misturado é como está na cabeça de todo mundo, mas é o que está na mesa do aprendiz. Para que eu controle, é necessário que eu faça aqui uma adaptação. E essa adaptação será separar cada uma dessas peças, de tal maneira que eu as tenha uma por uma. Então eu terei que ter essas peças uma por uma, para poder compreender o holograma que está no meu cérebro, na região parietal. Parietem, parede, em cima, aqui em cima, mas que vai chegar ao todo. Então, como é que eu vou separar? Assim, aqui estou eu, na verdade é Cristo na Catedral de Chartres, aqui estão os quatro apóstolos, cada um deles tem um animal, e aqui do lado de Cristo estão os quatro animais, que, como eu já mostrei para vocês, é a última letra do alfabeto hebraico, aliás, a última carta do tarô. Não nos interessa ser a última letra do alfabeto hebraico, agora não. Agora nos interessa que ela é a última carta do tarô. É a mesma coisa, olha aqui, ó. É o mesmo. Só que no lugar de Jesus Cristo colocaram o hermafrodita. Tá vendo? Mas o leão, o boi, o anjo e a águia estão tanto aqui nessa folha quanto nesta daqui. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Memória. Desculpa. O que move é a vontade. Memória é o leão, inteligência e sensibilidade. A mesma coisa, só que paganizaram. Aqui era considerado um conhecimento sagrado. Aqui eles paganizaram. Qualquer pessoa pode ser um presidente da República, mas um verdadeiro líder, né, que se preocupe com a felicidade do povo, é difícil. Um estadista que tem essa capacidade é difícil, mas vejam, tá vendo
como é que o tarô era utilizado pela Igreja Católica aqui na época apostólica, aqui já na Idade Média, e aqui em 1100 e qualquer coisa, 1200, na cidade de Provença. Então, é a última etapa, com 2 bastões na mão. E aqui eu tenho o Papa, né? Como já mostrei para vocês muitas vezes, na suposição de que é o perfeito Caribu, aquele mesmo Jesus Cristo, separado, olha, 1, 2 e do outro lado 2. Então, a suposição é que ele é o representante desses que estão aqui. Tanto é o representante do Cristo, como é o guardião dos evangelhos. Ele é guardião das Escrituras e ele é o vigário de Cristo, aquele que está no lugar de Cristo. Esta é a suposição para o crente. Tudo isto o aprendiz vai encontrar na mesa do mago. Então, que não é a mesa do mago. Na verdade, é a mesa do aprendiz. Né? Na carta, não serve a carta 1 do tarô de Marselha. Né? Infelizmente, na Idade Média, com medo da Inquisição, eles fizeram essa tortuosidade aqui. Então não dá para a gente utilizar, mas a letra Aleph é fundamental, porque quando fizermos a meditação, vamos meditar sobre essa letra, então é fundamental, vocês terão que tê-la de memória, e é fundamental que a gente saiba que, primeiro, eu a conheço tudo junto, né? Eu conheço esses seres míticos, tudo juntos. Depois eu vou ter que separá-los. Então são nessas 3 folhas que estão aqui, né? Então, tudo junto, veja que é a mesma coisa da árvore da vida, a cabala, que Ariel Kaplan mostra dividida em 4. Lembram? Não lembram, não? Se não lembram, eu vou mostrar para vocês. Para vocês que alguma coisa de bom ele nos dá. E o que é que ele nos dá de bom? Os 4 níveis da árvore. Eu não tenho essa mania, né, de faço um programa e na hora eu sigo outro programa. Então ele nos dá os 4 níveis da árvore, que é Azilut, o primeiro, que é exatamente em Keter, Beriá, o segundo, Yetzirá, o terceiro, e Asiá, o quarto. Ele vai aqui em algum lugar, infelizmente eu não estou achando com facilidade, mas ele vai dar aqui os 4 níveis da árvore. Eu acho que é aqui. Não, não é. Não é aqui. Gostaria muito de mostrar a vocês. Já mostrei uma vez, mas eu gostaria de mostrar de novo, porque isso é importante para vocês verem que a árvore é a mesma coisa que o caribu, né? Não tem diferença. Então, se eu botar uma árvore diante de um iniciado, ele perceberá que ela é o caribu, porque ela tem 4 partes, são 4 mundos. Javé é dividido em 4, né? Iod, Re, Val, Re. O caribu é dividido em 4: homem, águia, leão e boi. Então, Yavé também é dividido em 4. Mas se eu não achar aqui, depois, noutra aula, a gente vai mostrar para vocês. Estão em vários livros, não é somente nele. Então, ou então não é nele, era no Vang. Acho que é no Vang. Então é 4, tudo é 4. Ele vai mostrar aqui os mundos. Vou ver se eu consigo de novo. Está aqui, achei. Ele vai mostrar a árvore e os mundos. É a mesma coisa. Então olha só, a árvore está dividida em 4 planos, ó. Asiá, Yetzirá, Beriá, Azilut. Mas está misturado, eu estou analisando com vocês. O caribu está misturado aqui também em 4. Então, também vou decifrar com vocês, né?
Então, 4, esses 4 é a mesma coisa dali. Os mesmos 4, terra, água, fogo e ar, ou bastão, espadas, taças e coroa. É isso que o mago vai encontrar sobre a sua mesa. Aí o instrutor vai dizer a ele o que é isto. Ele vai perguntar o que é isso, e o instrutor, que tem nome, nós vamos dizer um anjo, vai explicar a ele o que é isto. E ele vai aprender. É a primeira noção que ele vai ter. E sem essa noção, ele não poderá ir para outro lugar, para a próxima esfera, que é Kokma, onde ele vai distinguir uma da outra, né? Então, terminamos o nosso vídeo. Então, a mesa do mago, agora, ela se torna, vamos dizer assim, conhecida. Inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Inteligência, vontade, memória, que depois vai cair e ficar aqui, sensibilidade, o perfume da flor, ou qualquer coisa que faça eu sentir no ar algo que eu não vejo. A sensibilidade é assim, me faz perceber algo que não é visível, e eu vou ter acesso aos outros mundos. E aí nós vamos explorar isso mais quando formos a fazer a meditação. Muito obrigado. Essa foi a nossa segunda aula gravada hoje, né? Aquele que quiser vai perceber que nós gravamos as 2 aulas no mesmo dia. Não sei ainda o nome que vou dar a ela, mas deem seu like, é importante a mãozinha, façam a sua avaliação se quiserem fazer alguma observação, e até a próxima. Já estamos na mesa do mago, já estamos com os 4 objetos do mago, o quaternio: terra, água, fogo e ar, espada, paus, copas e ouros, ou homem, águia, leão e touro. Até a próxima, se Deus quiser.